Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 105, que é uma recapitulação histórica muito importante, trazendo o foco do leitor para o pacto, para a aliança, para a eleição, a bênção, a libertação, a satisfação que existem para aqueles que, pela fé, obedecem o Deus Trino de Israel. Então, o Salmo 105, ele pode ser estudado da seguinte maneira. Do verso 1 até o verso 6, você tem o Deus do compromisso. Do verso 7 até o final, verso 45, você tem o compromisso de Deus. Então, de 1 a 6, o Deus do compromisso, de 7 a 45, o compromisso de Deus. E neste sentido, então, você tem que na primeira parte, o salmista está exortando, está admoestando, desafiando o leitor a agir de uma determinada forma em relação ao Deus que é aqui descrito como sendo fiel. E as exortações são múltiplas e elas incluem os seguintes tópicos. Primeiro, que as pessoas agradeçam. Depois, que elas invoquem, que elas anunciem, que elas cantem, que elas testemunhem, que elas se gloriem, que elas se regozijem, que elas busquem e, por final, que elas se lembrem daquilo que o Senhor Deus tem feito. Vamos então aos versos 1 até o verso 6. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das suas maravilhas que Ele fez, ou das maravilhas que Ele fez, dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão e servos, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, aqui você tem esta sequência de admoestações que levam o leitor a se colocar diante do Deus Trino de Israel em adoração, agradecendo, invocando, anunciando, cantando, testemunhando, se gloriando nele, se regozijando nele, buscando-o e lembrando-se daquilo que ele tem feito. Agora aqui uma referência importante a duas pessoas, Abraão e a Jacó. E eu creio que toda a história de Abraão com o Senhor Deus pode ser resumida numa só palavra, fé. E para mim, toda referência a Jacó diz respeito a arrependimento. Então, as pessoas que têm condições de se aproximar e desfrutar da companhia, da intervenção milagrosa, sobrenatural deste Deus e Pai, são aqueles que pela fé agem mediante arrependimento. A característica de Jacó, que sobressai dentre tantas outras, é que ele foi uma pessoa de arrependimento. Ele deixou de ser Jacó para ser Israel. E assim ele é mencionado no texto como sendo um dos patriarcas e exemplo que nós devemos seguir. Então, com base na fé e em arrependimento pactual, olhando para Abraão e depois para Jacó, o salmista nos leva a analisar a história, não somente destes dois, mas a história dos seus descendentes, como o verso 6 acabou de dizer. E dos versos 7 ao verso 45, como disse, o salmista descreverá o compromisso de Deus com este povo. E o compromisso, então, tem início com a aliança. Nós não temos tempo hábil para ler todos os versos,
Mas do verso 7 ao verso 11, o salmista fala sobre a aliança de Deus com Abraão. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. E aqui eu quero abrir um parênteses para uma observação, a meu ver, importante. Deus não está simplesmente pegando aquilo que é propriedade de um povo e deliberadamente entregando para outro povo. Ele tem o direito de fazer isso por criação, mas o nosso Deus, quando ele age com base e em relação ao seu caráter. E o caráter de Deus, por definição, é um caráter bom e justo. O próprio Senhor Jesus Cristo se refere ao Pai como Pai justo. Então, na justiça divina, Deus não agiu de forma injusta, pegando a terra que era de um povo, ou o povo que habitava na terra, e colocou outro povo, a saber, o seu povo, Israel, sobre a terra, em detrimento daqueles que estavam na terra e agindo de uma maneira corrupta. E aqui eu quero trazer à sua memória que em Gênesis, no capítulo 15, verso 16, Deus diz: vocês permanecerão em cativeiro por um longo tempo, até que a medida dos pecados dos amorreus tenha sido feito completa. E quando esta medida estiver completa, então eu terei, não somente por criação, mas também por evidência, a razão para tirar os amorreus da terra. Eles perderão o direito à terra e eu colocarei o meu povo. Então eu quero dizer que o tirar dos amorreus e o colocar dos israelenses ou israelitas na terra prometida não tem a ver com um ato arbitrário, caprichoso de Deus. Tem a ver com um ato de justiça. Justiça essa que centenas de anos depois será exercida sobre o próprio povo, quando este perde o direito de ficar na terra prometida e é enviado para o cativeiro babilônico por 70 anos, até que a terra se recuperasse da maldade do povo do Senhor Deus. Então, Deus é justo com os de fora e com os de dentro. Então, só fechando esse parênteses para dizer que a promessa foi dada a Abraão, aos seus descendentes, e a evidência da promessa, neste caso, era a terra prometida, que não foi dada ao povo de Israel de uma maneira arbitrária, mas de uma maneira justa. Muito bem, dito isso então, dos versos 7 ao verso 11, a aliança. Do verso 12 ao verso 15, o salmista fala da eleição. E aqui, nestes versos, a belíssima descrição de que Deus escolheu o seu povo, quando este ainda era um povo errante, pequeno, insignificante. E Deus não escolheu a descendência de Abraão simples e tão somente por poder ou por glória. Ele poderia ter escolhido o Egito, poderia ter escolhido outra nação da época, uma superpotência, mas ele escolheu este povo insignificante, pequeno, fraco, desprezado aos olhos das demais nações. E, no entanto, ele fez com estes o seu pacto. E assim ele tem feito pacto com pessoas também consideradas insignificantes, rechaçadas e desprezadas pela sociedade. Muito bem. A aliança. Depois o salmista descreve a eleição. Dos versos 16 ao verso 24, o salmista fala da bênção, que Deus abençoou o seu povo quando este ainda estava em cativeiro. Verso 16, Deus fez vir a fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com as correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele.
e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo que possuía, para como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar sabedoria aos anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Canaã. Deus abençoou, Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Então aí você tem, recapitulando, do verso 7 ao verso 11, a aliança. De 12 a 15, a eleição do povo escolhido da parte de Deus. Dos versos 16 a 24, a bênção que Deus coloca sobre este povo. Dos versos 25 ao verso 36, a libertação. Chegou o momento de deixar o Egito, e quando o povo deixa o Egito, ele sai do Egito de forma enriquecida e enriquecedora. E aí segue nesta libertação rumo à terra prometida, e durante a sua peregrinação o povo experimenta, dos versos 37 a 45, a satisfação física, emocional e espiritual. É bem verdade que Abraão falhou. É bem verdade que Jacó falhou. É verdade também que a descendência deles falhou. Assim como é verdadeiro dizer que eu e você falhamos. Ainda que nos relacionando pela fé e em arrependimento contínuo com o Deus Trino de Israel. Todos nós falhamos. E aí vem a palavra de encorajamento para que nós tenhamos tudo isto da parte de Deus com grande reverência e venhamos valorizar a aliança, a eleição, a bênção, a libertação e a satisfação que Ele gera na vida dos seus filhos e filhas. Quero chamar sua atenção para os versos finais do Salmo 105. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo, e os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Aqui está, na conclusão, uma grande lição para nós. Eles experimentaram estas prerrogativas, estes privilégios, com a condição de que se mantivessem obedientes. E eu acredito que se nós nos mantivermos pela fé em Cristo, de maneira obediente, nós frutificaremos, é o que diz a mensagem de João capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como? Permanecendo em Jesus Cristo, permanecendo na videira, obedecendo como o grande amigo, Senhor e Salvador. E ele diz, e assim vocês serão meus amigos, se vocês obedecerem, vocês me amarão se vocês obedecerem os meus mandamentos. E em fazendo isto, nós experimentaremos os grandes benefícios desta pessoa maravilhosa, o Deus Trino de Israel, através do Filho bendito Jesus Cristo, que pelo poder do seu Santo Espírito gera em nós a capacidade de fazer tudo aquilo que o Salmo disse no início: agradecer, invocar, anunciar, cantar, testemunhar, glorificá-lo, regozijar-se nele, buscá-lo e lembrar-se das suas grandes maravilhas. Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança conosco. Ele é um Deus que nos elegeu. Ele é aquele que nos dá bênção, libertação e satisfaz a alma. E mesmo quando eu falho, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É verdade, isso não me dá o direito de abusar da sua paciência e da sua graça, mas me deixa seguro de que, a despeito das falhas de Abraão, de Jacó, de outros descendentes do povo deles,
ainda assim, Deus foi fiel ao seu pacto, Ele foi fiel ao seu juramento e a sua palavra permaneceu. E assim que nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que de acordo com Hebreus capítulo 12 e o verso 24 diz: e fez algo extraordinário. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, em minha fragilidade e fraqueza, eu confio no mérito e no sangue precioso de Cristo, que estabeleceu o novo pacto. E que Ele mesmo, o Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude. Deus te abençoe e até a próxima.